demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para louvarmos o Senhor, para adorarmos o nosso Deus através do nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanham. Abra suas Bíblias, prepare seus inários, esteja pronto para louvar o nosso Deus juntamente conosco. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 135, nos versos de 1 a 3, onde a palavra de Deus nos diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos. Vamos orar, nosso Deus, Santo e amado Pai, neste momento, quando nós estamos entrando na tua presença, quando nós, Senhor Deus, estamos nos preparando para te cultuar, para te adorar, para te exaltar e para te bendizer, nós pedimos, Senhor Deus, que do alto da tua glória, o Senhor receba a nossa adoração, Senhor, receba o nosso culto. Abençoa todos os nossos irmãos que estão neste momento unidos e reunidos nos seus lares, suas casas, para cultuar e para adorar o nome do nosso Deus. Pedimos a tua bênção sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento louvar o nome do nosso Deus com o hino do inário Novo Cântico 144, Segurança e Alegria. Segurança tenho em Jesus, pois Ele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim:
Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos esta feita, meus irmãos, fazemos uma leitura devocional. Acompanhe em suas Bíblias aí o texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nos versos de 11 até o verso 21, ou seja, até o final do capítulo. Segundo aos Coríntios 5, 11 a 21, diz assim a palavra do Senhor. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, dando-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Senhor, mais uma vez, pela sua graça e misericórdia, aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, santo, amado, bendito e poderoso Pai, Senhor dos céus e da terra, em cuja presença agora nos encontramos, nós queremos agradecer, Senhor, pela tua palavra, e te agradecemos porque tu enviaste o teu Filho para nos reconciliar contigo. Te agradecemos também porque o Senhor agora nos dá o ministério da reconciliação. E nós, pela tua graça e misericórdia, exortamos os homens para que se reconciliem contigo através do teu amado Filho. Obrigado, Senhor, por este culto que estamos prestando. Visita o lar, família de cada um dos teus servos que nos acompanham, que cultuam conosco através desse canal. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico espiritual É Teu Povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltado
Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo. Meus irmãos, vamos agora abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, onde nós teremos como base esse versículo para a nossa pastoral nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Que o Senhor aplique e abençoe a porção da sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, depois de um ano da pandemia e de um tempo de refrigério, pouco que nós passamos, voltamos aos nossos cultos presenciais com todas as restrições, recomendações, protocolos. Nós estamos novamente voltando aos nossos cultos online. E isso, meus irmãos, tem feito com que as pessoas se sintam muito ansiosas, muitas vezes deprimidas, porque novamente vem o slogan: fique em casa, evite aglomeração, cuidados e tudo mais. E a gente tem notado que muitas pessoas realmente andam tristes porque tiveram a sua vida como que invadida. Essas pessoas estão muitas vezes isoladas, solitárias. E quando nós olhamos realmente o quadro geral do mundo, realmente nós temos que ser sinceros, às vezes dá realmente uma tristeza de ver toda esta situação acontecendo ao nosso redor. Mas, meus irmãos, eu quero, neste versículo, mostrar aos irmãos que tinha uma pessoa, um servo de Deus, que estava numa situação muito pior. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola, ele estava numa prisão em Roma. E quando nós pensamos numa prisão, logo a gente pensa uma cela, com uma cama, com um banheiro, com os guardas vindo trazer refeições. Mesmo estando preso, a pessoa, hoje no mundo todo, tem certas regalias. Mas não era isso que acontecia com o apóstolo Paulo. Ele estava num buraco escuro, úmido, provavelmente era inverno, de muito frio. Ele não tinha internet para se conectar com o mundo. Ele não tinha um companheiro de cela com quem conversar. Então você imagine que a situação dele era muito, mas muito pior do que de muitas pessoas que se encontram hoje, que estão reclamando, se queixando. Mas apesar de tudo isso, dessa situação adversa que Paulo estava vivendo,
ele escreveu uma carta aos Filipenses repleta de alegria. A palavra alegria, ou o verbo alegrar, existe várias e várias vezes no livro de Filipenses. Regozijar, outro termo que ele usa muito. Nós ficamos a perguntar qual é o segredo deste homem de Deus. Certamente, meus irmãos, o segredo é que a alegria de Paulo não estava nas coisas ao seu redor, estava no Senhor. E ele exorta aos Filipenses: alegrai-vos sempre. Não é só esporadicamente, não é só quando as coisas estão boas, não é só quando o mar está de vento em popa, mas ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o segredo do contentamento, o segredo da alegria de Paulo, e que deve ser para nós também, está no Senhor. Nós não estamos vivendo presos, isolados. Nós temos família, nós estamos nas nossas casas, nossos lares, podemos sair, mesmo que com muita restrição às vezes. Temos internet, podemos nos conectar com o mundo. E mesmo assim, nós notamos que muitas pessoas estão tristes. Que nós possamos aprender o segredo do apóstolo Paulo, o segredo da alegria e do contentamento, é que a sua alegria não estava nas circunstâncias externas, nas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, mas estava no Senhor. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a sempre nos alegrarmos no Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a sempre nos alegrarmos em Ti. Porque, Senhor, se nós formos buscar alegria neste mundo, buscar alegria, ou mesmo até nas dádivas que o Senhor nos dá, nós não iremos encontrar uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. Vamos encontrar uma alegria passageira, efêmera. Mas, Senhor, nos ajuda, assim como o teu servo apóstolo Paulo, vivendo nas condições mais adversas possíveis. Ele podia escrever uma carta repleta de alegria. E ele não era um hipócrita, ele não estava fingindo, ele estava falando, inspirado pelo teu Espírito, e exortando os irmãos da cidade de Filipos, e também exortando a nós nesta noite. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós e nos ajuda, Senhor, a nos alegrarmos sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Agora, amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Vamos ler hoje dos versos de 12 até o verso 21. Apesar de que nós não vamos meditar nesse texto todo, mas nós vamos ler ele todo nesta noite. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nos versos de 12 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, em que nós nos preparamos para ouvirmos a Tua voz através da Escritura, pedimos, Senhor Deus, iluminação, direção, sabedoria do Teu Espírito Santo, para compreendermos, para aplicarmos a Tua palavra nos nossos corações. Rogamos, Senhor Deus, porque sabemos que só através do Espírito Santo podemos compreender, entender, discernir a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui o apóstolo Paulo apresentou um panorama da extensão universal do pecado, bem como da gloriosa e suficiente graça justificadora de Deus em Cristo. Então ele nos levou em duas direções. Ele desceu às profundezas da depravação humana, como ele disse lá em Romanos 1,
18, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e a perversão. Depois ele fala também, no capítulo 3, que até o verso 20, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram. Então ele desceu às profundezas da depravação humana. Mas depois ele subiu às alturas da misericórdia divina, apresentando a justificação pela fé somente. Justificação pela fé somente em Cristo. Em ambos os casos, ele mostrou que tanto judeus como gentios são culpados. E que tanto judeus como gentios são alvos da graça de Deus. Ou seja, os judeus, por serem judeus, não estão excluídos do juízo de Deus, da condenação de Deus, mas estão incluídos no juízo de Deus. Mesmo sendo judeus, mesmo tendo recebido os oráculos de Deus, mesmo tendo todas as vantagens como judeu. Assim também, os gentios não estão excluídos da graça de Deus. Eles são alvos da graça de Deus. Ou seja, todos estão condenados sem Cristo. E todos podem ser salvos através da graça de Cristo. Porque todos temos o mesmo Pai pela fé, que é Abraão. Então, diante desse quadro, surgem duas comunidades. Uma representada por Adão, aqueles que estão condenados, que representa o homem natural, e daqueles que são salvos, daqueles que foram justificados pela graça, que são representados por Cristo. Esse texto nós podemos dividir em 3 partes. Nos versos 12 a 14, nós temos Adão e Cristo sendo apresentados. Nos versos 15 e 17, nós temos Adão e Cristo sendo contrastados. Ele vai fazer um contraste entre Adão e Cristo. E nos versos 18 a 21, nós temos Adão e Cristo comparados. Ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. Hoje nós vamos ficar apenas no primeiro ponto, que é Adão e Cristo apresentados. Verso 12 a 14, exatamente, nós vamos ficar apenas nesses versos aqui. O assunto do verso 12 é o pecado e morte. E nele Paulo descreve 3 passos descendentes. Ele vai falar do pecado e vai falar também da morte. E então ele vai mostrar, meus irmãos, aqui os 3 passos descendentes. Primeiro, ele diz que o pecado entrou por um homem. Verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. É interessante que ele não menciona aqui o nome de Adão, mas é óbvio que ele está falando de Adão. Ele diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. E este pecado entrou no mundo através da desobediência. Desobediência. Então, o pecado entrou no mundo por causa de um homem, por causa da sua desobediência. É interessante que ele não cita Eva. Eva estava lá, presente. Mas Paulo exclui ela da história. Por quê? Porque Adão era o representante. Aliás, tem um livro muito interessante de um autor, psicólogo cristão que morreu até semana passada, chamado Larry Crabb. Ele escreveu muitos livros bons, O Melhor Lugar da Terra, falando sobre a igreja, Sonhos Despedaçados, que é uma espécie de comentário do livro de Ruth. Ele escreveu um livro também muito interessante chamado O Silêncio de Adão. Se tornou até um best-seller lançado pela editora Vida Nova. A pergunta dele é a seguinte: onde estava Adão quando Eva estava sendo tentada pela serpente? Ele estava calado, ele estava indiferente.
Então, Eva não é citada, porque Adão era o representante, ele é o cabeça da mulher. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, a morte entrou no mundo pelo pecado. Como ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, não tivesse transgredido a ordem de Deus, desobedecido o mandamento do Senhor, não haveria morte. Então, a morte deu entrada no mundo através do pecado. Então, assim como o pecado entrou pela desobediência de Adão, assim também a morte entrou por causa do pecado. Ou seja, se não tivesse pecado, não teria morte. Né? Então, nós vemos exatamente isso aqui. Terceiro, a morte sobreveio a todos os homens. Ainda no verso 12 diz assim: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a gente vê aqui os passos descendentes da depravação. Primeiro, a desobediência de um homem, e entrou o pecado. Com o pecado veio a morte. E esta morte não ficou restringida somente a Adão, mas passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós herdamos o pecado de Adão. Todos nós já somos contaminados pelo pecado dele. Como disse Davi no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não é só quando nasce, mas já na concepção. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Todos pecaram, porque Adão era o nosso representante. Adão não foi só um mau exemplo para nós, como tinha um monge chamado Pelágio. Ele acreditava que os homens se tornaram desobedientes, pecadores, devido ao mau exemplo de Adão. Mas não foi isso, não é isso que a Bíblia diz. Nós nos tornamos pecadores porque nós tínhamos Adão como nosso representante. Daqui a pouco falaremos mais a esse respeito. Ele diz que todos pecaram. Ou seja, nós herdamos a natureza corrompida de Adão. No verso 13 ele diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Meus irmãos, veja o que Paulo diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ou seja, desde que Adão pecou, até a promulgação da lei no Monte Sinai, dada por Deus a Moisés, para ser entregue aos filhos de Israel, havia pecado no mundo. Mas ele diz uma coisa interessante: mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, ou seja, não existe punição se não existe lei. Então, até Adão a Moisés, não tinha lei. Mas ele diz uma coisa interessante: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, por que os homens morreram se não havia lei? E se o salário do pecado é a morte, por que eles morreram? Por que Deus puniu? Só existe uma explicação: é que todos eram pecadores. Por exemplo, não havia a lei de Deus ainda, naquela geração pré-diluviana que morreram todos
nas águas do dilúvio, somente Noé e sua família foram salvos. Não havia lei ainda na época em que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Não havia lei quando os construtores da Torre de Babel foram mortos. Mas existia a lei gravada na consciência, como Paulo diz, capítulo 2. Então, se eles morreram, mesmo não havendo lei, é porque todos eram pecadores. É aquilo que nós chamamos, na teologia, da solidariedade da raça humana. Ou seja, Adão, ele nos representava. Ele era o nosso cabeça federal. Se Adão tivesse permanecido obediente, santo, no seu estado original, sem transgredir a palavra de Deus, todos os seus descendentes teriam nascido da mesma forma. Santos, inocentes, sem pecado. Mas quando ele pecou, ele arrastou atrás de si toda a humanidade. Existem muitos casos na Bíblia de solidariedade. Ou seja, em que um representa todos. Eu vou dar só alguns exemplos, para os irmãos terem uma ideia do que o Paulo está querendo dizer e o que eu estou tentando explicar para vocês nesta noite. Porque muita gente diz assim, o que tem a ver com o pecado de Adão? Se ele pecou, ele que vai prestar conta diante de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos que entender que há a questão da solidariedade, a questão do cabeça, e Adão era, de fato, o nosso representante. Nós temos um exemplo lá na palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 7, quando diz assim no verso 1, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque até Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, quando da conquista da terra prometida, a primeira cidade foi Jericó, Deus havia dado uma ordem muito explícita, que está no verso 18 do capítulo 6. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomei, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Verso 19. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Deus diz, tudo isso vai ser consagrado a Deus, vai ser para o tesouro da casa de Deus. Não tomem, não peguem para si. Mas Acã, ele viu uma boa capa, ele escondeu ouro e prata lá na sua tenda e cobriu, né? E ele achou que estava bem escondida, mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, fez com que os filhos de Israel fossem derrotados na próxima conquista da próxima cidade, que era a cidade de Ai. E tudo isso porque Acã havia prevaricado, havia tomado das coisas condenadas e escondido na sua tenda. E a Bíblia diz então que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mas o que tinha a ver os filhos de Israel? Por que não punir só Acã? Mas não foi isso que aconteceu. O certo é que depois de lançarem sorte, Josué descobriu que tinha sido Acã o responsável pela derrota dos filhos de Israel na cidade de Ai. E então, veja o que aconteceu no verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas,
e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Veja a questão da solidariedade. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Adão pecou e então arrastou toda a humanidade. E é por isso que a morte entrou no mundo. É por isso que uma das coisas que nós temos certeza neste mundo é da nossa morte. Somente 2 homens não viram a morte. 2 homens que nasceram neste mundo. Foi Enoque e Elias. Até o Filho de Deus, até o Senhor Jesus Cristo experimentou a morte. Então, a morte é uma praga, é uma pandemia universal que nós herdamos de Adão. O outro exemplo se encontra lá em Hebreus. Na verdade, Hebreus está citando o livro de Gênesis, mas eu gostaria de ver o texto de Hebreus, lá de capítulo 7, nos versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 7, versos 9 e 10. Diz assim: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Veja que o autor sagrado aos Hebreus está falando da tribo de Levi, que era a tribo responsável para receber os dízimos, já que era a tribo dos sacerdotes, dos levitas, a tribo que não tinha herança, que vivia exclusivamente das ofertas e dos dízimos trazidos pelos filhos de Israel. Mas o autor sagrado aos Hebreus diz que o próprio Levi pagou o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Ou seja, Levi viveu muitos anos depois de Abraão e depois de Melquisedeque. Mas quando Abraão estava entregando os dízimos, pagando os dízimos para Melquisedeque, ele estava também fazendo por Levi, que é chamado aqui de seu filho, que ela não era filho, era seu descendente. Então nós vemos aqui o caso da solidariedade, né? Ou seja, o que tinha a ver Levi com Melquisedeque? Eles nem se conheceram, viveram em uma outra geração, em outro tempo. Mas a Bíblia diz que Levi pagou dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Meus irmãos, e o terceiro caso de solidariedade que nós encontramos na Bíblia é um exemplo de próprio Cristo, lá na cruz. Talvez a gente até lave as mãos como Pilatos, dizendo que nós não temos nada a ver com a morte de Cristo. Que não foram meus pecados que o levaram à morte. Foram os romanos, foram os judeus, por inveja. Foram os gentios que o condenaram, que finalmente o crucificaram. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, do meu e do seu. Assim como nós morremos em Adão, assim nós temos também vida em Cristo. Então, este é o caso também de solidariedade que nós encontramos na Bíblia.
Por isso é que o apóstolo Paulo diz de maneira muito veemente no texto que nós acabamos de ler. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Então, meus irmãos, nós temos pecado. Herdamos o pecado. O pecado está no nosso DNA, porque nosso representante da raça humana, o nosso cabeça, desobedeceu a Deus e caiu em pecado e arrastou atrás de si toda a humanidade. Mas, pela graça de Deus, nós vamos ver que a história não termina aqui. Que em Cristo nós temos salvação e somos alcançados pela sua graça. Isso nós vamos ver nos próximos cultos, nos próximos vídeos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender isto. Amém. Vamos orar, nosso Deus, amado Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque mesmo sendo pecadores, mesmo tendo transgredidos em Adão a tua lei, a tua palavra, Senhor, nos alcança pela tua graça através de Cristo. Em Adão nós morremos, mas em Cristo nós vivemos. O pecado de Adão imputado em nós nos traz morte, mas a vida de Cristo, a justiça de Cristo conquistada na cruz nos traz vida e vida em abundância. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, para que possamos compreender, entender e ver a beleza da tua salvação, vendo o nosso estado de depravação, a nossa condição de transgressores, como foi o caso de Adão e assim é o caso de cada um de nós. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvar o nosso Deus com o hino do nosso inário, novo cântico, o hino de número 116, União com Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou
de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar nosso culto com a bênção dos apóstolos e o amém final. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre o campo missionário de Horizonte e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós queremos comunicar a todos vocês, especialmente os irmãos do campo missionário de Horizonte, que nosso culto de quarta-feira será novamente presencial, mas dentro daqueles critérios, daquelas normas. Vamos começar novamente às 18 horas, para que nós possamos concluir o nosso culto, terminar o culto no máximo às 19 horas. Então, se os irmãos que podem ir, devem ir, para que nós possamos estar novamente cultuando, orando, buscando ao nosso Deus, clamando ao Senhor por a sua misericórdia e ao mesmo tempo agradecendo pela sua grande bondade para conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos livre de todo o mal. Amém, irmãos.